Eu normalmente também não. Os poucos que tenho, ou foi feito Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez à Livraria da Travessa por nos acolher em mais um lançamento. Desta vez é um lançamento, são todos especiais, mas este é um bocadinho mais especial, que é um livro do Alberto Manguel, sobre uma figura histórica. Portanto, são logo duas coisas que me dizem muito pessoalmente, a história e o Alberto. Portanto, são dois. Queria agradecer muito a presença da Rita, a Rita Simões, a tradutora do Alberto desde sempre na Tinta da China. E queria agradecer ao Rui Tavares, que me pareceu, quando li este livro, me pareceu imediatamente que ia adorar o livro. E pensei, e agora quando falámos, vamos fazer um lançamento, eu disse, tem que ser o Rui, porque todo este imaginário e todo este contexto tem muito a ver também com os interesses do Rui, enquanto divulgador, enquanto historiador. Portanto, queria agradecer a todos. Vou passar a palavra ao Rui Tavares para dizer umas coisas. Muito boa noite, obrigado. É uma alegria grande, além de uma honra, estar aqui ao lado do Alberto e da Bárbara e com todas e todos vocês, a apresentar este livro sobre Maimónides, que tem um título muito justo, Fé na Razão, e que tem uma capa que é pena não estar aqui a Vera Tavares, que fez a capa, porque eu lhe poderia perguntar se estes frutos podem ser romãs, podem ser laranjas, mas vamos imaginar que sejam tanto uma dessas coisas como a outra. Se fossem romãs, remetiam-nos para um fruto muito importante no mundo perso-arábico, que inclusive foi muitas vezes o símbolo do Império Persa e do Império Mogol, as romãs, tal como os pavões, mas que também símbolo de algo muito importante aqui para a Península, como o Reino de Granada. Aliás, Granada é o nome que têm as romãs em praticamente todas as línguas europeias, são granadas, grenadin, pomegranates, exceto em português. Em português nós dizemos romã. Se vocês forem a um desses sites a procurar como é que se escreve romã em árabe, e depois pegarem nessa palavrinha em árabe e forem a um dos sites que nos ensina a pronunciar coisas escritas noutras línguas, e puserem lá a palavra romã em árabe, vocês vão ouvir pessoas do Iémen ou do Egito dizerem romã exatamente como nós dizemos. Exatamente como nós dizemos. E esse facto singelo atira-nos para uma história de que nós muitas vezes nos esquecemos, que às vezes foi ativamente enjeitada e até reprimida, e a qual nós não cultivamos como deveríamos cultivar, que é a da Península Ibérica, não só a Espanha, mas Portugal também, como um cadinho de três grandes religiões, por sua vez ligadas a outras religiões, não só da bacia do Mediterrâneo, mas até lá mais profundo, até a Ásia Central e até, em certos aspectos, até à Índia e mesmo à China. Naquela região que eu saiba não tem um nome geográfico, e então eu inventei um nome para ela que também tem a ver com uma fruta. Eu chamo-lhe o Figueiristão, porque a mancha ecológica da figueira começa lá em Samarcanda, onde todos os anos fazem 2 festivais do figo, e vem até aqui, não é? Onde a gente olha para os quintais e o que vê é figueiras neste interior dos quarteirões de Lisboa. Mas se forem laranjas, em vez de serem romãs, também, de certa forma, nos fariam lembrar esse passado de outra forma. Precisamente porque reprimimos e enjeitámos e esquecemos esse passado, não é, por exemplo, dito, ou quase nunca é dito, que o poeta que fez a mais completa antologia de poesia árabe medieval se chamava Ash-Santarini. E Ash-Santarini quer simplesmente dizer que ela era de Santarém, ali ao pé da minha aldeia. E eu só soube disto há pouco tempo. Deveria saber há mais tempo, deveria haver uma escola com o nome dele.
deveria haver uma estátua com o nome dele ou deles, porque na verdade há 2 poetas que se chamam Ash Santarini. Um tem apenas os seus poemas, o outro, além dos seus próprios poemas, fez uma antologia que ainda hoje é bastante conhecida no mundo árabe, que já foi publicada em espanhol, que eu saiba nunca foi publicada em português, e que é a mais completa de poesia árabe medieval, onde aparece um poema dele que é sobre laranjas, e daí a segunda referência à capa. Depois diz a Vera, que estive a falar da capa dela. E este livro do Alberto Manguel, precisamente, permite-nos recuperar de uma maneira que é, ao mesmo tempo, muito bem escrita, com uma imaginação interpretativa muito grande, que é ao mesmo tempo rigorosa, mas que não permite que o rigor enterre a imaginação. Nós precisamos dela para tentar perceber o que foi, o que poderia ter sido, aspectos desse passado, que não é só um passado ibérico, ou andaluz, ou sefaradi, ou espanhol, não é? Se quisermos usar a palavra latina, ou a grega, ou a judia, ou a árabe, para a mesma coisa, para a nossa península, uma península que já foi sábia e uma península que, além de sábia, foi, de certa forma, sempre um pouco heterodoxa. E permite-nos aprender acerca desse mundo através de um dos seus génios, que é Moisés ben Maimon, também conhecido entre os estudiosos da Torá e do Talmud como o Rambam, o Rabi Moisés ben Maimon. Esta é um tipo de abreviatura que é comum, porque não podemos confundir o Rambam, Moisés ben Maimon, ou Maimónides, com o Ramban, com N no fim, que é Maimónides, também mais ou menos contemporâneo, mas e também um religioso mais dedicado a escritos mais religiosos do que filosóficos, também da Península, e depois há outros do mesmo nome. O Ramban, com N, é um cabalista, ao passo que o Rambam, Moisés ben Maimónides, é também um cultivador da filosofia greco-romana, em especial da filosofia helénica, e alguém que procurou conciliar fé e razão. Bem, portanto, a primeira coisa que eu queria estabelecer é que estas pessoas são duplamente nossos conterrâneos. Conterrâneos porque são da Península, porque mesmo quando tiveram que sair da Península sempre tiveram uma relação de memória, de orgulho e de afeto com a Península, com Sefarad, se dito em hebraico. Também são nossos conterrâneos no sentido em que se trata de génios não só religiosos, mas filosóficos, que procuraram pensar a humanidade como um todo. Porquê é que eu falo deles no plural? Porque, como falamos de Maimónides, poderíamos falar de um seu conterrâneo e contemporâneo, também bastante conhecido, Ibn Rushd, ou Averroes, também cordovês, e também tendo tido que sair da Península Ibérica na mesma altura. Essa altura, por acaso, esse ano específico, é um ano importante para nós, lisboetas, porque é 1147, é o ano em que os portugalenses, não sei se já lhes poderíamos chamar portugueses, acho que não, os portugalenses do norte, os cruzados, chegaram aqui a esta cidade composta de cristãos moçárabes, judeus e muçulmanos, e a tomaram, né? Essa cidade que às vezes aparece, não se sabe exatamente nos documentos hebraicos, há referência a uma cidade chamada Ulissana, e não sabemos se é a cidade de Lisboa ou não, e se isso ainda tem uma sonoridade que remete para Ulisses. Mas sabemos que essas 3 comunidades viviam aqui em Lisboa e que quando os cruzados aqui chegaram, a comunidade que se calhar mais atacada não foi necessariamente nem a muçulmana nem a judaica. Os muçulmanos foram expulsos das portas da cidade, e é assim que se constitui o bairro da Mouraria, fora das muralhas. Os judeus viram a sinagoga profanada e os rolos da lei destruídos, mas os cristãos moçárabes eram qualquer coisa que era pior do que ser um infiel. Eram hereges porque tinham um rito diferente do rito que traziam os cristãos que vinham do norte.
e por isso o seu bispo foi assassinado e houve, a acreditar nas fontes, que ainda por cima são fontes do norte, cruzado, a carta ao cruzado Osberno, que os moçárabes foram alvo de repressão violenta e o seu bispo assassinado. Isto acontecia ao mesmo tempo em que, portanto, estes vinham de norte para sul, traziam, se quiserem, a intolerância ao pensamento único, em particular sobre a sua própria religião, na qual judeus e muçulmanos poderiam ser tolerados enquanto infiéis, mas cristãos que tivessem um entendimento diferente da liturgia eram reprimidos enquanto hereges. Esta intolerância vinha de norte para sul, mas ao mesmo tempo havia outra que vinha de sul para norte. E essa era a dos almohadas, que tomaram o Al-Andalus e, ao chegarem a Córdoba, levaram a que no mesmo ano de 1147, tanto Averroes, que tinha na altura cerca de 20 anos, como Rambam, Maimónides, pequeno Moisés, que era uma criança ainda, teria 9, 10 anos, tivessem que fugir e ambos acabaram por viver mais ou menos em paragens semelhantes, no Marrocos ou no Egito, onde se estabeleceu Maimónides, em Fustat, que é Cairo, a velha Cairo, mas sempre com a memória na Península Ibérica. Em geral, aliás, escritores que nasceram no exílio, ou historiadores, ou filósofos, e não há razão para crer também que homens de Estado e todos os descendentes de andaluzes que viviam fora da Andaluzia continuavam a ter essa memória mesmo da Andaluzia, isto entendemos por Andaluzia, a Península Ibérica toda, nomeadamente a que está sob domínio muçulmano, continuavam a lembrar com orgulho o facto de serem andaluzes. Um historiador do século XIV, chamado Ibn Khaldun, que nasceu em Tunis e que passou por Granada, mas viveu a maior parte do tempo em Fez ou em Marrakech, dizia sempre com muito orgulho que era andaluz, embora não tivesse nascido na Andaluzia. As duas coisas que lhe davam mais orgulho na ascendência dele era ser descendente de iemenitas, por um lado, e de andaluzes, por outro. Este mundo, nós dividimos muito em caixinhas, não é? Muçulmanos por um lado, judeus por outro, cristãos por outro, mas eles não o dividiam assim tão claramente em caixinhas. Havia quem passasse de um lado para o outro, quem conhecesse as línguas de uns e de outros, quem falasse árabe e ao mesmo tempo falasse uma língua românica. Isso deveria ser, se calhar, o que se falava naquela Lisboa que foi tomada pelos portugalenses. Portanto, tendo às vezes poemas e canções muito parecidas com aquelas que a gente vê terem sido compostas no norte galego, só que em vez de dizerem mi amigo, mi amor, dizendo Habib ou meu Cid, mas de resto ainda numa língua de base latina, mas evidentemente também conhecendo o árabe, ou no caso de Maimónides, conhecendo o hebraico e o árabe, e às vezes escrevendo o árabe com caracteres hebraicos, nos quais escreveu as suas obras mais importantes. E ambos têm, ambos agora falando de Maimónides e de Averroes, destes dois contemporâneos, uma grande posteridade nas suas respectivas comunidades, onde são, por um lado, doutores da fé, e Maimónides tem, como o Alberto explica, os melhores comentários sobre a Torá e sobre o Talmud, portanto, os melhores comentários, tanto religiosos como jurídico-religiosos e ritualísticos sobre a religião judaica. A sua principal preocupação, aliás, é, como diz o Alberto, procurar entender o que é ser judeu, e como isso é um questionamento essencial para a manutenção da própria comunidade, é preciso voltar a Maimónides para entender, onde quer que seja, na Lituânia ou na Índia, onde também há judeus, ou até na China, onde também há judeus, seja no século XII ou seja no século XXI, é preciso voltar a Maimónides para entender o que é ser judeu. Com Averroes passa-se uma coisa muito semelhante, que é Averroes permite entender como é possível ser muçulmano e ao mesmo tempo filósofo. E isso também, seja aqui na Península, seja lá do outro lado do mundo, seja no século XII ou seja no século XX. Por exemplo, todos vocês conhecem um escritor importante chamado Salman Rushdie. Sabem que ele é de origem indo-paquistanesa. Ele chama-se Rushdie porque o pai dele, sendo muçulmano,
mas sendo secular e modernizador, achou que o melhor nome que tinha para dar à família, quando a família teve que ter um nome, foi dar-lhe o nome de Ibn Rushd, ou seja, Averroes, o filósofo de Córdoba no século XII. Portanto, ainda o melhor referente de uma aliança virtuosa entre a religião e a filosofia para um homem da Índia britânica, que depois foi partida entre Índia e Paquistão, na hora de dar o nome de família que depois transmitirá ao seu filho, que é o escritor que todos conhecemos, é um filósofo da Península Ibérica, sempre vista como este lugar mítico onde, apesar das intolerâncias que vinham de norte para sul ou de sul para norte, houve alguns momentos de grande confluência de sabedoria e em que estas pessoas conviviam, talvez não, a gente não sabe se Averroes e Maimónides alguma vez se cruzaram, apesar de tudo a diferença de idades entre os 20 e os 10 anos era relevante, mas a gente sabe que aquela gente jogava xadrez juntos, por exemplo, não é? Isso aparece nas iluminuras das cantigas de Santa Maria e de outros livros de Afonso X o Sábio, feitas tardiamente, no século XIII, mas em que aparecem muçulmanos e cristãos, judeus e muçulmanos a jogarem o mesmo jogo de xadrez, que era evidentemente o jogo que lá tinha vindo da Índia. Duas palavras acerca de dois antecessores deles. Um é alguém que a gente sabe que foi mestre de Averroes, chamado Ibn Tufail. O Ibn Tufail, ou às vezes chamam-lhe Aben Tufail, é também um filósofo, mas homem, muito, para estes, ser filósofo não é contradição com ser religioso. É alguém que escreve uma pequena obra aristotélica absolutamente extraordinária, que se chama Hay ibn Yohtan, quer dizer, Vivo, o filho do acordado, que conta a história de um menino que nasceu sozinho numa ilha, ou que foi lá dar, quase como Moisés, enviado num cofre. Ali nasceu e aprendeu tudo sozinho e conseguiu chegar às mais altas iluminações da sabedoria sem nunca ter tido um mestre, sem nunca ter lido nem Alcorão, nem Torá, nem Bíblia, nem nada, e conseguindo à mesma chegar às mais supremas altitudes da filosofia. Os alemães chamam a esse Ibn Tufail, esse livro de Ibn Tufail, Ur-Robinson. É o Robinson Crusoe primitivo. Exatamente, porque ele correu manuscrito e depois foi encontrado no século XVII por um professor de Oxford, que era um arabista, que foi ao Cairo e encontrou este manuscrito, que era muito apreciado por quem lia árabe, traduziu-o para latim e publicou-o com o nome de Filósofos Autodidactos. A gente sabe que é um dos últimos livros que o Spinoza leu. E que depois houve logo uma tradução para inglês, e essa tradução foi lida pelo Daniel Defoe, e portanto o Robinson Crusoe é certamente diretamente inspirado nesta história, que também tem o seu Sexta-feira, porque a certa altura aparece outro humano, e infelizmente não está publicado em Portugal, mas no Brasil a editora da Unesp publicou, e existe também em espanhol, onde há uma Fundação Ibn Tufail. Desculpa, só para... Até acho que é mais interessante assim, assim vamos também começar. Para dizer que o Espaço Atlântida, na nossa coleção, temos toda uma prateleira de Ibn Tufail em todas as línguas e a edição original a tradução em inglês. Isso é qualquer coisa, porque este é 1690, acho eu, por aí. E quer dizer, eu podia ficar muito tempo a falar acerca disto, mas acho que o ponto é este. É um bocadinho inacreditável e até um bocadinho escandaloso que a gente não conheça estes nossos antepassados e conterrâneos, que eles não sejam valorizados, que não tenham placas nas ruas, que os seus livros não sejam dados na escola, que não se saiba como esta península já foi precisamente sábia e heterodoxa. Um outro antecessor destes filósofos, mas um que é especialmente importante para Maimónides, é Al-Farabi. O Al-Farabi não é da península, nunca viveu aqui, ele é mencionado várias vezes, citado várias vezes pelo Alberto. É um filósofo da Ásia Central, não se sabe exatamente se era turco, se era persa, se era de um povo chamado os Sogdianos, ali em torno de Samarcanda.
mas sabe que a certa altura o nome dele se tornou o sinónimo da filosofia, da falsafa, como se dizia em árabe, e em particular da falsafa al-Madina, que é a filosofia política, a filosofia da cidade. E que quando chegaram tradutores que vieram, por exemplo, de Itália, para estagiar em Toledo, aprender árabe e trazer livros árabes, uma das coisas que andavam à procura era de traduzir o Al-Farabi, porque ele era o melhor comentador de Aristóteles. O Al-Farabi era de antes do ano 1000. No mundo do Mediterrâneo Oriental e da Ásia Central, ele foi, e do Médio Oriente, ele a certa altura foi superado e perseguido por aqueles que se tornaram seguidores de um outro filósofo chamado Al-Ghazali, mas um filósofo que, por sua vez, a certa altura descreu da filosofia, porque disse que a filosofia não poderia conduzir à felicidade por uma razão muito simples, é que os filósofos discordam entre si, e se eles não estão de acordo é porque a filosofia não é verdadeira, ao passo que o Alcorão nunca entra em contradição consigo mesmo, Deus não pode entrar em contradição consigo mesmo, e portanto, também tens? Al-Ghazali, esta oposição entre filósofos que achou que se os filósofos... Não está... Alberto, tens que ligar isso. Sim? Experimenta? Não, mais? Tá. Agora está. Sim, Al-Ghazali escreveu esse livro dizendo que os filósofos não estão de acordo uns com outros, então não podem ser verdadeiros. No Talmud diz que se um tribunal rabínico dá juízo e todos estão de acordo, o juízo não é válido. E o Al-Ghazali escreveu um livro chamado A Incoerência dos Filósofos, ou A Incoerência da Filosofia. E precisamente o ataque é este. A filosofia não está de acordo consigo mesma, logo, ao contrário dessa história talmúdica, não pode ser verdadeira. Logo, não pode conduzir à felicidade. Logo, qual é a única coisa que pode conduzir à felicidade? É a via mística de união direta com Deus, a gente amalgamar-se com Deus e assim atingir a felicidade. É a via que os sufis com U e os derviches, por exemplo, seguem. E isto tornou-se, digamos, ideologia dominante no Médio Oriente. Mas aqui na Península as coisas eram um bocadinho à parte. A Península era muçulmana, mas estava, de certa forma, era uma ilha, talvez a tal Atlântida, não é? Que pode até, Al-Andalus, pode evocar a sonoridade da Atlantis, dos gregos. Al-Andalus, se a gente a disser de outra maneira, a coisa pelo menos tem ali um cheirinho. Era um bocadinho à parte da Península. E aqui o Averroes decide tomar a defesa de Al-Farabi e atacar o livro de Al-Ghazali contra a filosofia, escrevendo um livro que tem um dos títulos mais divertidos, acho que da história dos livros em qualquer lugar. Em árabe é Tahafut, Al-Tahafut, quer dizer a incoerência da incoerência. Mas é a incoerência da incoerência dos filósofos. Quero fazer outra vez uma pequena publicidade para o Espaço Atlântico. Jorge Luis Borges, uma das suas ficções mais conhecidas, mais importantes, é A Busca de Averroes. Então, conta a história de Averroes, que está a traduzir Aristóteles e quer traduzir o tratado de Aristóteles sobre o teatro, sobre a poesia. Mas os árabes não sabem o que é o teatro, não havia teatro no mundo árabe, então está sempre a buscar um sentido para as palavras comédia e tragédia, não pode fazer. Então, mas está nesse momento a escrever a destruição da destruição, a oposição aos filósofos. E então, Borges estudou esta história de Averroes e filosofia de Al-Farabi. Eu, quando fui embora de Buenos Aires, no último dia, estava já com as caixas feitas, livros naturalmente, para enviar embora, e estava à espera da companhia de transportes para levar as caixas.
Então, tenho 1 hora, 2 horas e vou a caminhar por o meu bairro, e em Buenos Aires há muitas pequenas livrarias alfarrabistas, mas pequenas como esta mesa a vezes. Guardem essa palavra, alfarrabistas. Sim, claro. Então, entro numa e havia nada mais que alguns playboys e essas coisas, mas acho que havia alguns volumes soltos de uma enciclopédia que foi publicada na Espanha nos anos 30, uma enciclopédia popular onde faziam fascículos, um fascículo sobre Newton, um fascículo sobre a Guerra Civil Espanhola, enfim, não, Guerra Civil Espanhola não, Guerra Civil Americana. E acho sobre a literatura arábigo-andaluza, de um professor que eu conhecia, González Palencia, que havíamos estudado na escola. Então, como estava a escrever o livro sobre Maimónides, apanho esse livro e, sem abrir, custou, não sei, o equivalente de €1, vim para casa e já chegavam os transportadores, sem abrir o livro, pus o livro na caixa e quando os transportadores chegaram, levaram as caixas. Finalmente, quando abri as caixas, vi esse livro, recordei-me e abri o livro. E que vejo na página do título, Jorge Luis Borges, 1932, e depois, na página final, uma lista de citações desse livro que constituem a estrutura do conto A Busca da Verroes. Toda a informação estava ali. Então, é um presente que o destino, ou o fantasma de Borges me fez quando fui embora de Buenos Aires, e agora pertence aos portugueses porque foi o primeiro livro donado à cidade de Lisboa para o Espaço Atlântico. Que maravilha. Bem, porque é que eu vos pedi para guardar a palavra alfarrabista? Acho que já dá para perceber que a hipótese mais forte, nós temos esta palavra maravilhosa e não sabemos exatamente de onde é que ela vem. Mas há uma hipótese muito forte de que ela venha do nome de Alfarabi. O Blutot, portanto, dicionarista português, primeira metade do século XVIII, luso-francês, diz que havia um alfarrabista, portanto, um livreiro castelhano em Lisboa, a que as pessoas chamavam de Alfarrábio. Mas que esse nome, por sua vez, ele teria, por causa talvez de uma fascinação por Alfarabi. A verdade é que Alfarabi, de certa forma, foi suplantado na posteridade, nomeadamente de quem pensa no aristotelismo e no neoplatonismo de língua árabe e muçulmano, por Averroes. Averroes tornou-se muito mais famoso, pelo menos no Ocidente, por causa de Tomás de Aquino. Mas, quando a gente está a ler o Maimónides, não só porque o Averroes era só contemporâneo, a gente vê que o autor dessa tradição a que ele se refere é, como aliás está aqui no livro do Alberto Manguel, é Alfarabi. Ele chega numa carta a defini-lo como ele é como a farinha mais fina. Deves ler de Alfarabi tudo aquilo que encontrares. E de facto o que se encontra é extraordinário, desde livros agora publicado recentemente na Gulbenkian, como a tradução da Catarina Belo, A Cidade Virtuosa, mas que o título em árabe eu acho ainda mais bonito, é o livro das opiniões dos habitantes das cidades, até livros sobre música, sobre língua e os comentários e aulas sobre Aristóteles que lhe valeram o epíteto de o segundo mestre. O segundo mestre porque o primeiro é Aristóteles. Ora, Alfarabi tinha tido o cuidado de dividir 3 fontes de conhecimento. Para ele, como bom muçulmano, o Alcorão é uma fonte de conhecimento, é a verdade revelada. Ele não põe dúvida nisso. Outro conhecimento é o conhecimento sensível das coisas que nós tocamos e conhecemos, da empiria. Outro tipo de conhecimento ainda é a falsafa, é a filosofia. E que ele diz que é um tipo de conhecimento também válido ao qual não podemos fechar a porta. Ele, tal como Maimónides e outros autores, tentam procurar uma conciliação entre religião e filosofia, na qual a razão e a fé não podem estar em contradição, ou em que a fé é fé na própria razão, e esta é uma discussão que se tem ao longo do tempo, de uma forma que não é sempre explícita, muitas vezes ela está entre as linhas, o próprio Maimónides e o Alberto explica isso,
várias vezes defende a necessidade de um autor não se exprimir de uma forma tão clara quanto gostaria, por causa do contexto repressivo à sua volta. Isso vai levar mais tarde, na obra de um historiador da filosofia chamado Leo Strauss, que foi da Europa refugiado para Chicago e depois onde se tornou o padrinho dos neoconservadores, mas de qualquer forma um excelente historiador da filosofia, a defender que estes autores escreviam com escrita exotérica, ou seja, para fora, e escrita esotérica, ou seja, o que eles queriam efetivamente dizer. E assim, em toda esta tradição, que vem tradição e tensão ao mesmo tempo, que vem desde Al-Farabi, a Averroes, a Maimónides, até Spinoza. Porque Spinoza, na verdade, ele é criado neste ambiente, que é, na comunidade judaica, ler Maimónides e conhecer bem Maimónides, saber muito bem fazer crítica bíblica e ter aqui um bocadinho daquilo a que alguns autores chamam de um averroísmo ibérico ou até averroísmo português, que aqui tinha ficado na Idade Média, tal como se calhar ficou essa palavra Al-Farabi, que para nós designa alfarrábio, e que também é um presente que o Al-Farabi nos deixou, que aqui a gente entra numa livraria de livros antigos e mesmo sem saber esteja lá o nome de um filósofo da Ásia Central. Bem, lá está, nós podíamos ficar muito tempo a falar do livro do Alberto. É de facto, obrigado Bárbara, um enorme prazer lê-lo, e eu queria só terminar com uma das histórias que ele conta. Havia outras que eu tomei nota, mas esta é se calhar das mais bonitas que ali encontrei. Então, para vos motivar a ler, queria ir aqui para a página 114 e ler esta passagem. Um gentio dirige-se a um rabino. Ensinou muitas coisas, mas há uma em particular que quer muito aprender, mas não me quer ensinar. Quero que me ensine o Talmud. O rabino respondeu-lhe: não és judeu, não tens cérebro de um judeu, não há hipótese de conseguires compreender o Talmud. Mas o gentio continua a tentar persuadir o rabino a ensinar-lhe o livro. Por fim, o rabino cede e diz: concordo em ensinar-te o Talmud, na condição de que me respondas a uma pergunta. O gentio: qual é a pergunta? O rabino responde então: 2 homens caem pela chaminé. Um sai sujo e o outro sai limpo. Qual dos dois vai lavar-se? Muito simples, responde o gentio. O que está sujo vai lavar-se e o que está limpo não vai lavar-se. O rabino diz-lhe então: eu disse-te que não ias conseguir compreender o Talmud. Aconteceu exatamente o contrário. O limpo olha para o sujo e pensa que também está sujo e portanto vai lavar-se. O sujo, por seu lado, olha para o limpo e pensa que também está limpo e por isso não se vai lavar. O gentio diz: não pensei nisso. Por favor, faça-me outra pergunta. O rabino tenta. 2 homens caem pela chaminé. Um sai sujo e o outro sai limpo. Quem é que se vai lavar? O gentio responde: muito simples. O limpo olha para o sujo e pensa que também está sujo e vai lavar-se. O sujo, por seu lado, olha para o limpo e pensa que também está limpo e por isso não se vai lavar. O rabino retorque: enganaste-te outra vez. Eu disse que não ias compreender. O limpo vê-se ao espelho, percebe que está limpo e por isso não se vai lavar. O sujo olha-se ao espelho, vê que está sujo e vai lavar-se. O gentio queixa-se: mas não me disse que havia um espelho. O rabino responde: eu disse-te que não eras judeu e que com o teu cérebro não conseguirias compreender o Talmud. De acordo com o Talmud, tens de pensar em todas as possibilidades. Muito bem, resmunga o gentio. Vamos tentar mais uma vez. O rabino diz: 2 homens caem pela chaminé. Um sai sujo e o outro sai limpo. Quem é que vai lavar-se? Muito simples, responde o gentio. Se não houver um espelho, o limpo olhará para o sujo e pensará que também está sujo e por isso irá lavar-se. O sujo olhará para o limpo e pensará que também está limpo e por isso não se vai lavar. Mas se houver um espelho, o limpo olhará para o espelho e verá que está limpo e por isso não se vai lavar. O sujo olhará para o espelho e verá que está sujo e portanto irá lavar-se. O rabino diz: eu disse-te que não ias compreender. Não és judeu, não tens cérebro de judeu. Diz-me, como é possível que 2 homens caiam numa chaminé e um saia sujo e o outro limpo? Pronto, vamos continuar a conversa. Sim, primeiro quero agradecer a Rui esta magnífica apresentação, que é mais interessante que o meu livro. E depois... Este é melhor? Bem, então, quero agradecer a Rui Tavares esta maravilhosa apresentação. Quero agradecer a Livraria Travessa, que como sempre acolhe-nos também.
quero agradecer a meus editores, Bárbara, Catarina, e sobretudo a minha tradutora, porque o livro que vão ler não é meu, são as palavras de Rita Simões. Eu li, acho, em um artigo que o Rui escreveu há uns anos, uma ideia que acho muito importante, sobretudo agora que estamos a achar estes conflitos entre países, entre partidos políticos. Rui escreve que os conflitos e os enfrentamentos não são mais entre culturas, senão, ou em povos, senão em indivíduos. E que temos que pensar que são os indivíduos que têm as suas ideias e isso permite o diálogo. Esse diálogo era fundamental na época de Maimônides. Maimônides cresce nessa Córdoba descrita por Rui, menino, e depois quando os oimates caem e as almohadas chegam com um extremismo que não estava presente ali, Maimônides começa com a sua família a fazer esse itinerário de exílio, um exílio em que, por um lado, Maimônides não esquece essa cultura que viu em o Sefardi, onde os indivíduos conversavam não como representantes da sua religião ou sua cultura, mas como curiosos que queriam conhecer o mundo e identificar a sua relação com o mundo e com Deus. E isso permitia-lhes fazer um diálogo instrutivo com fontes islâmicas, fontes judeias e também fontes cristianas, porque há uma ideia que talvez Maimônides ficou em Sevilha e conheceu os astrônomos de Sevilha e teve a informação mais precisa sobre o mundo científico da astronomia do dia. Para Maimônides, como para Averroes, o grande presente de Deus é a razão. A razão permite-nos não só identificar respostas para nossa curiosidade até um certo limite, mas também permite compreender a fé que temos em Deus. Que Deus não vai dar o presente da vida humana sem permitir os seres humanos de compreender a Deus mesmo. E Maimônides, com esse paradoxo de achar que esse Deus, essa fé, e ter fé na razão, haja uma definição de Deus que vai influenciar Tomás de Aquino e tantos outros, uma definição negativa de Deus, que Deus pode ser o que não é. Não podemos saber nada de Deus, salvo que não é corporal, não é presente em um espaço, em um tempo, não é tantas outras coisas, mas não podemos afirmar nada sobre Deus. Mas como se chega a esta ideia? Por a razão. E então, quando descobre, através de Averroes e outros tradutores do árabe, a obra de Aristóteles, para ele é o filósofo, é a pessoa que, através da razão, haja sistemas que, para o pensamento humano, podemos pensar em todas as áreas da vida humana, a política, as leis e também a mística. A importância de Maimônides em toda a história, não só judeia, sino também cristiana, árabe, é
uma importância não só como filósofo, mas muitas outras coisas. Maimônides, o primeiro grande trabalho que fiz Maimônides, um trabalho de legista, fazer ordem em as leis que estão na Torá e que estão no Talmud, e estão em ordem não ordenado. E então ele vai pôr essas leis em ordem para que judeu que queira obedecer às leis de Deus pode seguir essas leis. E escreve isso em hebreu para que toda a comunidade judia possa entender. Ele escrevia em hebreu, e escrevia em árabe, e escrevia em aljaimado, que é judeu árabe. Então, essa é uma obra que está escrita em estilo muito científico, muito preciso. Mas, ao mesmo tempo, tem interesse nessa mística, mas ele sabe que a possibilidade de razão não é a mesma para todos. E algumas pessoas podem compreender essa coisa que está mais allá a experiência tangível. Então escreve guia para perplexos, porque estudioso do Talmud escreve a Maimônides para pedir instrução, e então Maimônides escreve esse livro. E escreve deliberadamente em forma ambígua, paradoxal, porque acha que não todos podem entender tudo. Então, é uma apresentação quase poética. E no século XVIII, XIX, os teólogos e filósofos quiseram ver Maimônides como uma soma dessas coisas. Esqueci também que era médico, escreveu coisas muito importantes sobre a medicina, tratado sobre asma, tratado sobre hemorroides, e muito científico, naturalmente. Então, quiseram ver Maimônides como científico, como legista ou como místico. E chegando a ponto que os defensores de Maimônides como científico escreveram que a obra Guia por Perplexos era falso, que não era Maimônides que havia escrito. E os que defendem o Maimônides místico dizem que não, essas obras legistas escreveu para ganhar a vida, mas que não era importante, que ele era cabalista avant la lettre. Bem, Maimônides, para mim, pessoalmente, tem a importância, sobretudo para mim hoje, em mundo que está louco, que está a proceder fora da razão, sem confiança na razão, onde o gesto intelectual não tem mais prestígio, que uma pessoa pode aceder ao poder e apresentar planos políticos que não tem nenhum sentido, senão o contrário, são contra o sentido comum. A fé que Maimônides tem na razão, para mim, dá bocadinho de optimismo. Porque se nós vamos a sobreviver como espécie, que não é seguro, com a situação política e a situação do câmbio climático, não há nenhuma segurança. Mas até esse último momento, nós podemos exigir de nós mesmos de usar a razão e dizer, isto não é certo e isto é certo. Orwell, que leu Maimônides, em 1984, o romance, o controlador político disse a Smith, em momento, que o que esse governo totalitário quiser
é que vocês acreditem que 2 e 2 são 5. Não que vocês digam que é 5, que verdadeiramente acreditem que a sua razão não tem razão e que 2 mais 2 são 5. Estamos nesse momento. Estamos em um momento onde, a maior parte do mundo, a maioria dos humanos acreditam que 2 e 2 são 5. Maimônides pede-nos de confiar na razão e voltar à ideia que 2 e 2 são 4, que é uma prova científica. Obrigado. Posso fazer-te uma pergunta, Alberto? Não está. É isto aqui. Bem, tem que ser este. Eu estava a ler aquela história que li ainda agora, não é? Nas tuas palavras traduzidas pela Rita, e estava a pensar se tu concordarias que nessa história atualizada, os 2 homens caem da chaminé, os 2 estão sujos, cada um deles pensa que está limpo. Sim. E que o outro está sujo e que, portanto, é mau. Sim. Não sei se esse é o tal mundo que está louco, nas palavras que tu usaste. Com certeza. O que acho importante nessa história é a ideia que nós temos que ver todos os aspectos de uma situação, que não podemos ser dogmáticos, que temos que ter fé na razão, mas também fé na literatura, que é o pensamento da ambiguidade, o triunfo da ambiguidade. Não é um catequismo. Maimônides não acreditava que havia resposta sim ou não. Nós estamos em uma época onde o discurso político é simplesmente viva, morre, sim, não, branco, negro. E a realidade não é assim. O que acho fabuloso, interessante no Talmud, os 2 Talmudes, é que não se chega a nenhuma conclusão. As perguntas são infinitas, são da coisa mais pequena, se é uma comida kosher, a grano de arroz que não é kosher, isso invalida a comida, e há muitas discussões de vários rabinos. Mas nunca chega a uma conclusão definitiva. Vai dizer, rabino A diz tal coisa, rabino B diz tal coisa, rabino C diz tal outra. E a história que contei do tribunal, que estão todos de acordo, esse pensamento não é válido. Eu gosto muito dessa ideia, que nenhuma ideia, nenhum juízo é definitivo, que temos que continuar. E essa é a base do diálogo. O problema que eu acho hoje, que não existia, ao menos no mundo de Maimônides, quando era perseguido, quando estive em Jerusalém com os cristianos, quando estive em África do Norte e Egito com os islâmicos, sempre havia possibilidade de diálogo e sempre havia estratégias de sobreviver à repressão extremista. Alguém me escreve da comunidade de Jemen que fazer se obriga-nos a converter. Então, Maimônides responde: Deus quer que nós vivamos, não que morrimos. Então, se para sobreviver temos que dizer umas palavras, fazer alguns gestos que significam para os outros uma conversão, fazemos-lo. O importante é a vida, não é a morte. Então, isso permite diálogo com essa comunidade, permite diálogo fora da comunidade. Maimônides, quando estive em África do Norte, acusaram-lhe de haver se convertido ao islamismo. Não, ele estava a estudar as leis islâmicas porque pareciam-lhe muito importantes. E conhece Aristóteles e conhece a importância da filosofia grega graças aos tradutores árabes.
Então, essa necessidade de diálogo, uma necessidade não de acreditar que nós temos uma razão absoluta e que o diálogo acaba com o nosso juízo. Tem que continuar, mas o problema hoje é que dialogar com quem? Nós estamos a falar aqui, concordamos com essas ideias mais ou menos, mas como fazer que uma pessoa que não acredita no diálogo, não acredita no gesto intelectual, não acredita em a palavra, fale com nós? Porque o diálogo importante hoje não é com a gente que acha que Trump é um monstro, não. O diálogo importante é com os que acreditam que Trump é um dirigente válido, que vai fazer coisas boas. Esse é o diálogo que nós queremos ter, como Maimônides queria ter com os extremistas que obrigavam ele a convertir-se. Isso é uma importância da fé na razão que tinha Maimônides. Não sei se Há questões aqui na sala. Estamos aqui os dois historiadores. Podem responder. Não há? Então fecho? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rui. Muito obrigada, Alberto. A sério, muito obrigada por esta sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. A nossa coleção, vou mostrar o nosso... vou levar o Rui. Quando? Bem. Mas teres o